designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Querido, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação. Este é o nosso programa de vida e paz, programa Praticar a Verdade, programa para quem deseja conhecer mais a respeito do reino. Eu quero desde já pedir ao Senhor que abençoe você que está nos assistindo agora, seja pelo Face, seja pelo YouTube, seja pelo programa na televisão, você que está nos acompanhando agora. Nós temos diversas pessoas que nos acompanham em meios diferentes. Tem pessoas que nos acompanham pela programação do canal 39.1 na região de Sete Lagoas e cidades próximas. Tem pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Tem pessoas que nos assistem pelo Facebook também, que está nos acompanhando pelo Facebook. Então nós estamos aí com o Evangelho do Senhor, falando de maneira clara, descrevendo de maneira tranquila o Evangelho, a Bíblia. Esse programa Praticar a Verdade, ele tem o objetivo de trazer instrução para a sua vida, sem enganar você, sem trazer para você uma opressão, sem trazer para você um peso do qual você não tem o poder, o direito ou a força de estar levando esse peso sobre as suas costas. Não. O programa Praticar a Verdade trabalha com a palavra de Deus sem segundas intenções. O Senhor tem me chamado para isso, para expor o Evangelho às pessoas sem segundas intenções. Então eu prego o Evangelho tranquilo, prego o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sei o poder que tem esse Evangelho, poder de curar, poder de salvar, poder de perdoar os pecados e poder de trazer uma vida nova. Ok? Esse é um poder que tem esse Evangelho e está à disposição de você, está à nossa disposição, e eu venho aqui explicar esse Evangelho. O meu objetivo é explicar esse Evangelho para que a Bíblia Sagrada ela deixe de ser apenas um livro sobre a cabeceira da cama e sobre a sua mesa, ou um livro empoeirado na cabine do carro. Não, o meu objetivo é que esse programa Praticar a Verdade possa ajudar você a entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela tem poder, ela tem autoridade. Quando você cita a palavra do Senhor com autoridade e você cita ela crendo de todo o coração, algo começa a mudar dentro de você e dentro da sua mente. Eu venho falar isso aqui para você, ok? Indiferente aonde você está. Talvez eu estou conversando com os irmãos aí do presídio aqui de Sete Lagoas, das alas 1, 2, 3 e 4 aí dentro. A gente tem feito o trabalho toda terça-feira no presídio. Quero mandar um abraço para vocês aí do presídio. Que Deus abençoe, que Deus sustenta, que Deus guarde, que Deus ilumine, que você se liberte em nome de Jesus e que saia daí já transformado pelo poder do Evangelho. Amém? Eu, pastor Apolo, equipe de obreiros e a Igreja Templo da Salvação, nós temos orado em favor da restauração, da mudança, do poder e do impacto do Evangelho do Senhor Jesus na vida de vocês. Creia nesse poder. Você que está me assistindo agora do presídio, creia em nome do Senhor e que o Senhor os abençoa e faça resplandecer sobre vós o rosto dele. Eu comecei um estudo do livro de Marcos no capítulo 1, livro de Marcos capítulo 1, transmitindo com toda tranquilidade, amém? Falando para você com toda tranquilidade, com a verdade do Evangelho, sem mistura, sem mentira. E eu quero continuar hoje o Evangelho de Marcos capítulo 1. Eu terminei no versículo 14. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia comigo e me acompanhe para você entender a palavra. Faço questão, porque eu não prego uma coisa fora da palavra do Senhor. Então abre comigo Marcos capítulo 1, versículo 14, que vai dizer assim, ó: e depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Eu comentava no último programa que João Batista, um homem santo, um homem de Deus, um homem do evangelho, ele pregava o evangelho e ele acabou sendo preso. Ele pregava o evangelho e ele acabou sendo morto. Ele pregava o evangelho e ele acabou sendo detido. E eu quero trazer essa verdade para você do evangelho que João Batista pregava e que ele passou por situações complicadas.
Porque nós não presenciamos isso hoje em dia, do evangelho que é pregado e que pode me levar a uma situação desagradável. Porque Deus é poderoso, Ele é santo, Ele tem todo o poder, porém, a minha vida no evangelho vai colocar pessoas contra a minha própria existência. E tem pessoas que parece que dentro da igreja não estão preparadas para enfrentar oposições da família, de alguém, quem sabe dentro do próprio ministério e do mundo. E nós precisamos estar preparados para enfrentar oposições, irmãos, porque o evangelho é luz. Então todos que vivem nas trevas e que amam o poder das trevas não vai amar a sua vida na luz. A gente precisa entender essas coisas. Então todo mundo que está nas trevas e quando vê o impacto da luz, ele vai se levantar contra a sua vida que está na luz. Então, as pessoas que amam as ações de Satanás e não desejam mudança, vai querer continuar e entrar em confronto com quem está na luz. É por isso que a gente vê no sistema e fora tudo maligno. A televisão ensinando práticas enganosas, erradas, perversas, maldosas, nojentas e tentando colocar de maneira clara e até subliminar na vida das pessoas que assistem, seja criança, adulto, jovem ou velho, que as coisas são normais da vida e não são normais da vida, irmãos. Não são. Então João Batista ele foi preso e foi morto porque ele dizia a verdade. Porque a verdade causa confronto. Enquanto a verdade atrai os que são da verdade, a verdade também se destaca por fazer despertar os inimigos da própria verdade. E nós que tememos a Deus e que amamos o Senhor Jesus Cristo, sendo católico, evangélico, sendo de qualquer linha religiosa, mas que temos amor ao Senhor, nós precisamos entender que há confronto na palavra de Deus. E nós não podemos ficar presos no Deus do amor, no Deus de bondade, e esquecer que este Deus de amor e de bondade também veio com a espada que se divide. Então essa realidade precisa ser falada, porque você está indo para a igreja, quem sabe agora, quem sabe você está começando a caminhada agora do mundo espiritual, e você acha que vai ser tudo flores. Não vai. O evangelho tem uma cruz, o evangelho tem um fardo, o evangelho tem uma vida de compromisso, o evangelho tem inimigos do evangelho, tem políticos inimigos do evangelho, tem gente que se diz pastor que também é inimigo do evangelho, tem pessoas com inteligência, sem tamanho inteligência, que são inimigos do evangelho, de modo que são inimigos seus. Então vamos entender que o evangelho do Senhor é um divisor de águas. Ainda que você é uma pessoa ligada ao Senhor, você também é uma pessoa que está afrontando a Satanás. Nós precisamos entender esse poder do evangelho de dividir mente e espírito. Nem todas as pessoas vão bater palma pelo seu comportamento em Deus, principalmente em servir a Jesus Cristo. Nem todo mundo vai ficar feliz, porque tem gente que ama servir demônios, tem gente que adora invocar demônios, tem gente que adora o que é errado, o que é maligno e não quer mudar. Eu não estou falando que a gente deve odiar as pessoas, mas eu estou falando de forma muito clara que tem pessoas que não querem mudança, que não querem ajuda e que é contra o poder do evangelho, que é contra Jesus Cristo, que zomba de Jesus Cristo. Então são atores, são cantores, são famosos, principalmente a Rede Globo, é no rádio, é nas propagandas, são as pessoas que difamam. Eu quero passar um vídeo para vocês agora, que eu vou mostrar essa realidade de gente famoso, difamando, zombando da verdade do evangelho, zombando das coisas espirituais. Nós temos 2 vídeos, um que a Daniela Mercury fala a respeito, zombando de Jesus, e ela invoca os demônios para um show dela. Você que é fã aí da Daniela Mercury, ou principalmente das pessoas, não é que o estado da Bahia é maligno, tá? Mas as pessoas que têm a origem de lá e que não entregou o coração a Deus, vêm de uma situação ligada muito às práticas de demônios. Então você, olha o que ela fala, o que ela faz, o que ela se comporta. E depois tem um vídeo de 20 e poucos segundos de um homem que chama Jesus de travesti. Então esse é o mundo que a gente está vivendo, e a gente tem que entender disso, porque a televisão fala sobre isso, as propagandas falam sobre isso, as novelas estão ensinando que isso é normal, e não é. Você precisa defender, não é Deus, porque Deus não precisa de defensor, mas você precisa defender a sua fé e saber que isso é maligno. Satanás está tentando entrar na tua casa e você tem que dizer não e sim ao Senhor Jesus Cristo. Vamos para o vídeo para a gente comparar?
A alegria de Herê é ver Pernambuco pular. Tá liberado usar um pouquinho dos demônios da gente pra viver, porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Me choca profundamente que os políticos desse país censurem uma peça de teatro, que censurem uma exposição de arte de grandes artistas. E o que leva tanto ódio, tanta perseguição a essa peça? É que nós personificamos Jesus num corpo travesti. A nossa Constituição não é a Bíblia. Eu sou de família católica e respeito profundamente. Mas a nossa Constituição nos permite, sim, lidar com símbolos religiosos e falar sobre eles. E se Jesus voltasse nos dias de hoje como uma travesti? Ela é Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo, eu estou aqui, eu sou gay, eu sou lésbica. E daí? É dessa forma que uma representante da Unicef vem com essas palavras de baixo calão, ofendendo muita gente, invocando demônios para o estado de Pernambuco, ainda levando recurso. Eu quero só dizer uma coisa: Pernambuco é do Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é de Deus. Nós não vamos aceitar a forma que estão querendo impor contra a fé da maioria dos brasileiros, com peças como essa, vexatosa. Por isso, entramos com um pedido de desagravo para o procurador e para o desembargador. Se não for aceito, vamos às últimas instâncias no TJPE, enfim. Vamos continuar lutando para essa peça não ser somente barrada em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Acho que não é dessa forma, cantora. Invocando demônios, sabe, postando toda essa ira. Veja no momento em que você está falando como começa, né? Chamou os demônios, olha aí, começa a briga, começa a violência. Isso não é exemplo para quem já foi representante da Unicef no Brasil. Quem quer defender o movimento tem que ter classe, tem que ter educação. É o mínimo que se pode ter. E respeito às pessoas, às famílias e principalmente respeito a Deus. Então não tem nomezinho bonitinho pra quem tá fazendo defesa de politicamente correto, porra nenhuma. Dobre a perna. Agora é o seguinte, joga os demônios todos pra cima. Porque me emprega. Queridos, eu deixei rodar o vídeo inteiro, ok? Se você quiser o vídeo inteiro, você que não tem, você que está me assistindo agora, me manda seu telefone, que eu mando o vídeo para você. Você pode mandar no meu telefone, você da televisão, você do Face. Você pode entrar em contato comigo pelo telefone 998285400 e eu vou mandar o vídeo para você, ok? Você que não tem o vídeo, eu vou mandar ele para você. Pode mandar o seu contato pelo meu WhatsApp, 998285400. Eu vou mandar o vídeo. É um vídeo onde a Daniela Mercury fala no show que primeiro ela começa a falar que precisa invocar os demônios, porque sem demônio não vive. Primeiro ela fala isso com muita liberdade. Precisa invocar os demônios, que sem demônio não vive. E ela fala: se eu sou gay, se eu sou lésbica, se eu sou travesti, Jesus, e daí? Ela faz uma afronta, não é uma pergunta com educação. Ela faz uma afronta e Deus responde quem faz a afronta, ok? Deus responde essas pessoas. Então o vídeo ela começa a manifestar, mas o que me chamou a atenção foi ela invocar os demônios. Vamos invocar os demônios, vamos liberar os nossos demônios, porque sem os demônios nós não vivemos. Olha o que a pessoa fala, olha o que a pessoa manifesta. Agora, querido, a gente vai ver se passa um outro vídeo. Eu não sei como que vai ficar a tela aí, se vai ficar em pé. Nós vamos tentar passar um outro vídeo para vocês. E aí eu vou encerrar para ver que nesse mundo nós temos o combate. Olha esse outro vídeo, o que esse rapaz vai falar. Jesus é travesti. Jesus é travesti. Eu quero ouvir, pô! Jesus é travesti. Viva Renata Carvalho. Jesus Cristo, Rainha dos... Esse vídeo aí, ele ficou em pé, o vídeo, mas o rapaz num show, ele começa a falar Jesus é travesti. Jesus é travesti. É uma afronta. É uma zombaria,
Não é que Deus está triste com isso, que Deus fica assim, nossa, está me chamando de travesti, isso é negação. Não, Deus não fica assim, Deus é Deus. Mas nós precisamos nos manifestar contra esse posicionamento, mostrando que nós não concordamos com esse tipo de movimento. E aí é o que João Batista está vivendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Ele foi preso e agora vai ser morto por dizer a verdade. E eu vejo gente que leva o nome de Jesus e vê todas essas manifestações e ainda dá risadas. Eu vejo gente que se diz que na igreja pode aceitar esse tipo de coisas, porque Deus não veio para olhar a preferência de um ser humano nisso ou naquilo. Irmãos, é lógico que veio. Porque nós somos salvos mediante a fé, mas a fé tem a ver com comportamento, com decência, com ordem. A fé tem a ver com dignidade. A fé que não leva você a um padrão de comportamento não é fé, é bobagem, é tolice, é falsidade. Então você que está me assistindo, que você gostaria de ver esses vídeos com mais claridade, você pode entrar em contato comigo, anota o meu telefone e vai falar, pastor, me envia aí os vídeos que eu vou enviar para você. Você pode anotar no 998285400, você me envia no meu telefone, 998285400, para você ver a manifestação. E eu fiquei sabendo que esse rapaz que fica gritando, e Jesus é travesti, vai estar no movimento, eu acho que é Criança Esperança, uma coisa da Globo que vai ter agora, eu até mandei o nome, eu não sei o que é. Então assim, você vê que há um poder da mídia apoiando essa barbaridade. Aí você pensa assim, isso não me afeta, talvez não afeta você, mas afeta seu filho, afeta seu neto, afeta as pessoas que não têm a mentalidade formada e vai começar a defender um erro com unhas e dentes. Eu vejo isso acontecendo dentro do meio da minha família. Jovens e adolescentes que têm acompanhado novela, que têm acompanhado os programas malignos, que já está afrontando os seus pais, defendendo o comportamento errado, defendendo o poder do maligno, defendendo essa linha de crença terrível. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos. Então, ainda que o evangelho tenha essa morte, igual João Batista foi preso e foi morto, mas é preferível você padecer em prol da verdade do que conformar com a verdade e perder o reino dos céus, perder o reino de Cristo, porque este é o evangelho. O evangelho é um poder de clareza, é um poder de comportamento. Eu não estou dizendo que a pessoa é santa em toda a sua maneira de viver, ainda que deve ser, porque eu entendo do perdão, eu entendo da ajuda, eu entendo de você estender a mão, eu entendo destas coisas, mas eu estou dizendo, querido, que a nossa fé precisa ser uma fé clara, que você não pode ficar em dois muros, e servir a Deus vai exigir que você tome decisões. Servir a Deus vai exigir de você tomar decisões. A fé é uma fé prática, é uma fé de verdade. Não é uma fé porque eu creio, Deus está no meu coração, e eu passo na porta da igreja, faço o nome do Pai, eu levanto cedo e tiro o meu chapéu. A fé vai muito além disso. A fé mostra que você serve a Deus, ainda que você não entende as direções dele, ainda que você não entende o querer dele, ainda que o querer de Deus é contra o seu querer, mas você submete à vontade do Senhor, porque a compreensão muitas das vezes está depois da obediência. Você não fica questionando a Deus por que morreu, por que matou, por que sofreu, por que está doente, por que nasceu com a perna assim, por que o dinheiro não rende, por que não deu certo aquele trabalho que começou por conta própria. Você submete à vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus não tem vergonha. Quando você faz a vontade de Deus, você não fica com vergonha, você não fica tentando esconder, porque a vontade de Deus libera dignidade, libera autoridade, libera poder, ele manifesta dentro da vontade dele. Amém, irmãos? Então eu estou explicando para você Marcos capítulo 1, versículo 14, trazendo essas verdades do evangelho para você. Você que está me assistindo agora, eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, número 639. Estamos aqui em culto toda sexta-feira, 7h30 da noite,
todo domingo às 19 horas. A igreja tem esses 2 cultos públicos na sexta e no domingo. De segunda a quinta-feira eu tenho oração aqui às 19 horas até às 20 horas. De segunda a quinta-feira nós temos oração este horário. Aos sábados eu tenho estudo bíblico às 19 horas com quem deseja aprender e aprofundar na palavra de Deus. É a igreja Templo da Salvação, uma igreja de pessoas que são seres humanos, uma igreja que está para abraçar, para aconselhar, para acolher, para a gente crescer junto. É uma ótima oportunidade a você que não está congregando, não está desenvolvendo o seu dom espiritual, o seu talento. Então é um convite para você estar conosco e a gente crescendo no Evangelho do Reino, amém? Você pode acompanhar nossas mensagens pelo Facebook, Apolo Lopes, você pode acompanhar pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, você pode acompanhar as mensagens, ou pela televisão no canal 39.1 ou 22 em 7 Lagoas e região. Ficou claro? É os meios de comunicação para você crescer, desenvolver, porque aqui você pega a palavra de Deus sem segundas intenções, sem mentira, sem engano, para impactar a sua vida. Amém, querido? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, eu acabei de ler. E no versículo 15, Jesus começa dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Não crê na mentira, não crê no engano, não crê na novela, não crê no jornal, não crê na sua força, crê no Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso. Crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E andando junto ao mar da Galileia, Jesus viu ali Simão, viu André, viu o irmão dele que lançava a rede, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, eu farei que seja pescadores de homem. E eles logo deixando as suas redes o seguiram. E passaram dali um pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Depois que João Batista então é preso, ele está para ser morto, Jesus vai para a Galileia. Veio Jesus para a Galileia, né? Então ele vai para a Galileia e ele prega o Evangelho. Quando ele começa a pregar o Evangelho, Jesus percebe que precisa de pessoas para estar com ele. E ele começa a chamar os seus discípulos. E ele chama então Simão e André. Ele chama os 2 irmãos pescadores que estavam lançando as redes. Simão e André, ele chama eles que estavam lançando a rede. E logo depois ele vai chamar também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram pescadores. E o Senhor chama ele para pescar a alma. Irmãos, a gente vive num tempo que um dos ministérios mais importantes para mim hoje é o ministério evangelístico. Amém? Se Deus me perguntasse qual ministério que eu queria, entre o profeta, o pastor, o apóstolo, o mestre, o diácono, o missionário, o evangelista, eu escolheria o evangelista. Quem tem o dom, quem tem o ministério evangelístico, é a pessoa que tem o prazer de ganhar almas. É uma pessoa que tem o prazer de abrir a boca e falar de Jesus sem medo, sem dó, sem vergonha, sem preconceito. Ele fala a palavra verdadeiramente e produz sinais e maravilhas e atrai a pessoa para a igreja e conduz até um pastor para cuidar. É um poderoso evangelho de evangelista, tá? Não é maior, não é menor do que os outros, mas ele é fundamental nos dias de hoje. Você líder, pastor, diácono, obreiro, gente que toma conta de ministério, que está me assistindo agora, nós precisamos orar para que o Senhor levante em nosso meio evangelistas, homens e mulheres que têm sede para ganhar alma, homens e mulheres que vai fazer a oração diária, nos dê filho, nos dê filho, nos dê filho. Precisamos de filhos espirituais e precisamos de evangelistas, missionários, missionárias, mas não são pessoas no nome, não pode ser pessoas que têm o nome num crachá no hall da igreja, são pessoas que são de fato no espírito e pelo poder do Senhor, são evangelistas e missionários, ganhadores de almas nato. Nós precisamos de gente que como Tiago, que como André, que como João, que como Pedro, são capazes de largar as suas redes e ir atrás do Senhor Jesus para ganhar alma. Gente que tem convicção que aquele que chamou vai sustentar. Amém? João estava pescando juntamente com Tiago e Simão juntamente com Pedro, um lançando as redes e outro consertando as redes. É necessário ter evangelistas, pessoas que lançam, pessoas que consertam os meios de lançar a rede. Que o Senhor nos dê esta visão, que o Senhor levante no meio de nós, que o Senhor faça de nós
homens e mulheres que serão pescadores de almas, que quando você vê no seu trabalho, no emprego, no serviço, na empresa, na escola, alguém que você que abre o coração para ouvir de Jesus, você possa ter coragem de dizer: o meu Jesus cuida, o meu Jesus perdoa, o meu Jesus salva, ele liberta, ele já viveu aqui, ele vive no céu, o Espírito vive entre nós, ele vai voltar, vai nos levar com ele. O nosso Senhor Jesus quer ser também o seu Senhor. Que você possa abrir a sua boca e falar da autoridade que tem o nome de Jesus. Eu também falo mais uma coisa que eu tenho falado sempre aqui: abre a tua boca e abençoe a tua casa, abre a tua boca e abençoe os teus filhos, estenda a mão quando eles estiverem dormindo, estenda a mão para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, abençoe em nome de Jesus. Principalmente o homem deve fazer isso. Se o homem não faz, que faça a mulher em nome de Jesus, mas estenda a mão e abençoe, 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 repreenda o mal, abençoe, invoque o nome de Jesus para dentro do seu lar, diga: Senhor Jesus, venha para minha casa, diga: Senhor Jesus, entre no meu lar, diga: Senhor Jesus, vem com poder, Senhor Jesus, opera com glória, Senhor Jesus, o teu nome é poderoso, Senhor Jesus, em teu nome eu tenho vitória, eu invoco o teu nome. Diga estas coisas, diga com fé, repita, fala de novo, canse de falar, fale até a glória de Deus encher a tua casa, até a glória de Deus encher o teu lar, até a glória de Deus encher o teu coração e transformar o coração do marido, o coração da esposa, o coração dos filhos, o coração dos pais, para tirar os pais da idolatria, da tradição, da religião e levar para o verdadeiro evangelho. Invoque o nome de Jesus, você que toca na igreja, você que canta, você ministro, você líder das irmãs de jovem, dos homens do coral, invoque o nome de Jesus com o grupo, invoque o nome de Jesus com as pessoas, diga que o Senhor Jesus é o seu Senhor, é o seu pastor, é o seu mestre, é aquele que cuida de você perfeitamente. Invoque o nome do Senhor Jesus, faça isso e vamos orar para que haja trabalhadores, evangelistas, ceifeiros, que Deus levante homens e mulheres com o coração domado, selado, com o coração cheio do poder de Deus, para trazer almas ao Senhor, para esvaziar os terreiros, esvaziar o inferno e levar cativo com grande glória ao reino dos céus, porque o reino de Deus está próximo. Já pregava Jesus: o reino de Deus está próximo, diz ele. Arrependa, arrependa e creia no evangelho. Arrependa do pecado. Irmão, o pecado não te leva a lugar nenhum, a não ser tristeza. Depois que você peca, você fica triste. A não ser a raiva. Depois que você peca, você começa a ficar com espírito de violência. O pecado não te leva a lugar nenhum, a não ser a vergonha. Depois que você peca, você fica com vergonha de algumas pessoas que têm um nível de santidade um pouco melhor, maior, não deveria, mas você fica. Depois que você peca, querido, o pecado tenta excluir você, tenta esconder você, tenta falar no seu ouvido pela voz de Satanás que você não tem jeito, não tem mais modo, não tem mais prontidão de fazer as coisas. Você precisa invocar Jesus, arrepender, crer no evangelho e ter uma estrutura diferente, em nome do Senhor Jesus. Fui claro nesse poder do evangelho. A Igreja Tempo da Salvação aqui em Sete Lagoas, no centro, na rua Doutor Pedro Luiz 639, está trabalhando com a invocação do nome de Jesus, com a glória de Deus no louvor, com a glória de Deus na oração, com a glória de Deus na palavra. É preciso, e nós temos esforçado para estas coisas. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Eu amo quando diz que Jesus ensinava. Ensinava é isso que eu estou fazendo. Sentado, tranquilo, ele lia um texto e ele explicava. Ele ensinava o povo com tranquilidade. O ensino de Jesus veio primeiro do que cura, expulsão de demônio e outras coisas, ok? Não que ele é maior ou melhor, mas o ensino veio primeiro para formatar, para fundamentar a mente e o coração, e depois o milagre e o poder não atrair as pessoas para o engano, tá bom? Então Jesus ali, ele ensinava e maravilharam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava contendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo:
Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande força, saiu dele, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Olha a vida de Jesus. Jesus ensinava e ele também saía com autoridade e discutia a respeito da fé, versículo 22 do capítulo 1. Quando estava no meio da sinagoga um homem com espírito imundo, o espírito imundo não conseguia ficar oculto quando Jesus ensinava, porque o espírito imundo era exposto pela glória do Senhor Jesus. E o próprio espírito imundo se levantava e gritava, dizendo: o que nós temos contigo, Senhor Nazareno? E Jesus então repreendia os demônios e mandava que eles calassem a boca e saísse desse. Era interessante que Jesus sempre mandava os demônios calar a boca. Jesus nunca entrevistava, Jesus nunca dava ibope para demônio. Demônio cala a boca e sai sem falar nada, porque é imundo, é mentiroso, veio para matar, roubar e destruir. E o espírito maligno tem que obedecer, porque ele, mesmo clamando com grande voz, ele tem que sair, porque aquele que dá ordem em nome de Jesus tem maior autoridade. E as pessoas vão admirar quando nós começarmos a voltar. Nós já temos voltado para esse princípio de dar ordem em nome do Senhor Jesus. Irmão e irmã que está me ouvindo agora, você de outra congregação, o Senhor me chamou, o Senhor me colocou aqui para te explicar uma verdade do Evangelho, e eu libero agora para você esta revelação. Não tenha medo de invocar o nome do Senhor Jesus contra os males que está na vida das pessoas. Pode convidar as pessoas dentro da sua congregação que deseja libertação e começa a liberar sobre a vida delas a bênção, o poder, o milagre, a glória, a unção. Começa a liberar sobre a vida delas a libertação. Você que está me assistindo agora, se o seu coração queima na autoridade do nome de Jesus, começa a liberar sobre a vida das pessoas, porque quando esse maligno viu Jesus e gritou, o Senhor o repreendeu. E ele calou a boca e teve que sair. E as pessoas ficaram admiradas com essa nova doutrina, com essa autoridade. E a fama de Jesus correu. Não é pecado a pessoa ter fama. Não é pecado a pessoa ser conhecido. Não é pecado a pessoa ser famoso. Pecado é o homem e a mulher viver sem agradar a Deus, sem ser amigo de Deus, sem obedecer a Deus. Agora a fama e a glória, quando vem para algumas pessoas que servem ao Senhor, isso é honroso, isso é bonito. É Deus mostrando que tem servos e serva dele que ainda está na terra cumprindo o poder da palavra. Se você deseja ser famoso fazendo a obra de Deus, fique à vontade, você não peca com isso, mas você peca quando você deixa de agradar o Senhor Jesus para agradar a si próprio, o seu próprio ventre e as suas próprias emoções. É a palavra do Senhor que eu tenho falado para você agora. Logo ainda depois, em Marcos capítulo 1, nós estamos estudando Marcos capítulo 1. Eu, pastor mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, em Sete Lagoas, tendo culto toda sexta, 7h30, e todo domingo às 19 horas. Estou estudando com você o Evangelho de Marcos capítulo 1. E logo no versículo 29, nós podemos ver no versículo 30, que a sogra de Simão Pedro estava deitada com febre, e eles foram falar com Jesus que ela estava com febre, e Jesus chegou, tomou-a pela mão e a febre a deixou e ela o servia. Ou seja, querido, se tem alguém doente, não leva no terreiro, não leva as entidades, não leva seu filho para benzer, não invoca os demônios, leva alguém para orar em favor da vida dos seus filhos, leva numa igreja onde você sabe que o povo pode orar. Esse pode ser barulhento, pode às vezes ser meio desorganizado, algumas congregações são estranhas sim, mas se invoca o nome de Jesus é melhor do que o terreiro que invoca demônios sobre a vida do seu filho, que invoca entidades, que coloca bebida, que coloca vontades sexuais fora do padrão de Deus. Não leve o teu filho na invocação de demônio, nem na benzeção, nem na reza, mas leve o seu filho em alguém que ora em nome de Jesus Cristo, porque a sogra de Pedro estava com febre e eles foram falar com Jesus. Não fala com mais ninguém a não ser com Jesus Cristo.
Cristo. Você não precisa, querido, invocar São Judas, São Tadeu, São Marcos, São Cipriano, São não sei de que, São não sei do que. Você precisa invocar Deus em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida, e o milagre desce, o milagre acontece, a restauração é nova, é viva e é eficaz. Esta é a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida, tá? Porque a sogra de Pedro estava mal e eles falaram com Jesus, e Jesus tomou pela mão e a curou, e ela levantou e começou a servir o Senhor Jesus Cristo. Olha que verdade. E o versículo 32 diz que toda a tarde, depois do pôr do sol, trouxeram os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade se ajuntou na porta, e ele curou muitos que estavam enfermos de diversa enfermidade, expulsou muitos demônios, não deixava que os demônios falassem. Olha que poder, irmãos. Quando a gente começar a proclamar o nome de Jesus, a curar, a expulsar o mal, a cidade vai vir, o povo vai vir, a igreja vai encher de pessoas. Quando o nome de Jesus for glorificado, quando o nome dele for exaltado, você não precisa ficar de inveja com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C. Você precisa se encontrar em Cristo Jesus. Você precisa concentrar no poder do evangelho, concentrar no poder da luz, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e obter a cura, o milagre, e deixa que a cidade venha, deixa que as próprias pessoas que são abençoadas falem do seu ministério. Você não precisa tentar derrubar o ministério do irmão, porque se é de Deus, o homem não pode prevalecer contra ele. Receba esta palavra agora que eu estou falando e liberando para a tua vida em nome de Jesus. Cumpra o teu ministério. Se é louvor que Deus te deu, vai louvar. Se é oração, vai orar. Se é santidade, se é tudo, porque a gente de fato faz tudo, irmão. Um pouco, a gente louva, a gente canta, a gente obedece, a gente ora, a gente jejua, a gente passa vigília, a gente vai para o campo, mas tem ministérios que é mais específico, que além da pessoa orar, cantar, além dela jejuar, às vezes ela vai gastar mais tempo no estudo, mais tempo tocando, mais tempo cantando, porque aquele é o seu ministério. Mas tem coisas que todo mundo tem que fazer. Oração todo mundo tem que fazer. Membro novo, membro velho, obreiro, pastor tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, aprender, adoração, santidade, ter comunhão com os irmãos. É um dever de toda a igreja. Você não precisa invejar a igreja do irmão que está crescendo. Você precisa se encontrar em Cristo Jesus. Isso é a melhor coisa que você faz. Amém, querido? Amém? Nós temos uma irmã que está nos acompanhando, a irmã Adriana. Ela diz que ela queria evangelizar, mas não está capacitada. Ela está nos acompanhando pelo Facebook. Irmã, esse desejo seu de evangelizar, ou você que está me assistindo que tem um desejo de pastorear, ou você que está assistindo que tem um desejo de visitar, esse desejo seu, ele é desenvolvido na medida que você está dentro da congregação, porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Então eu não sei, mas eu acredito que a irmã deve estar sem congregar. Se não está sem congregar, precisa estar congregando. Venha estar conosco na Igreja Tempo da Salvação. Você precisa de alguém para te orientar, para você aprender como evangelizar, como pastorear. Você pastoreia, muitas das vezes é vendo a outra pessoa pastoreando, da maneira que você prega porque você viu alguém ministrando, na maneira que você toca. Eu, por exemplo, estou pegando aula de instrumento, mas eu vejo meus professores tocando, e aí eu vou tentando imitando eles, tocando da mesma forma, até eu desenvolver a minha própria característica. Então, irmã Adriana e todos os outros que estão me assistindo, você que tem desejo das coisas espirituais, elas têm que ser desenvolvidas dentro da congregação, dentro da igreja. Não fica nessa turma de desigrejados, de pessoas que vivem a Deus nos seus lares, nas suas casas, sem congregação. Eu sei que a igreja sim virou uma instituição, e tem que virar, porque a igreja tem que pagar conta, tem que pagar aluguel, tem CNPJ, tem que ter um acesso ao público. Mas a igreja, muito além do que isso, ela é o corpo de Cristo, ela é espiritual. A igreja em conjunto é um grupo de pessoas para viver a espiritualidade e a trazer o reino de Deus para a terra. Então você não desenvolve, irmã Adriana e qualquer outro irmão que está me assistindo, vocês não conseguem desenvolver nos seus dons se você não está dentro da congregação. É preciso estar dentro da congregação, orando, jejuando, lutando e servindo ao Senhor Jesus. Eu convido você a estar conosco na Igreja Templo da Salvação. De segunda a quinta-feira, 7 da noite, eu tenho oração. Sexta-feira, 7h30 é culto. Domingo às 19 horas é culto.
para atender você, para abençoar a sua vida. Neste domingo, 1º domingo de agosto, eu estarei ministrando na Igreja Templo da Salvação, ministrando a palavra de vida, ministrando a palavra de paz, ministrando sobre o livro Cântico de Cântico, Cantares de Salomão. Eu convido você a estar comigo neste domingo. Apronta-se, deixa as visitas em casa, ou então traga elas, mas não fica por causa da visita chegou. Levanta e venha para a congregação, venha cultuar o Senhor, venha aprender a cada dia ter uma vida com o Senhor diariamente, em nome de Jesus. Irmã Adriana, o seu ministério é desenvolvido dentro da igreja. Você precisa de um pastor que vai crescer com você. Escuta o que eu vou falar, irmãos. Quanto mais você sentir o que o pastor sente, quanto mais você ouvir o que o pastor tem para dizer, quanto mais você entender a visão do pastor, aquilo que Deus colocou na mente dele, quanto mais os líderes conversar com seus pastores, quanto mais os membros conversar com seus pastores, procurar saber, procurar conversar, procurar adquirir conhecimento, mais os membros crescem, mais o obreiro desenvolve, porque é no coração do pastor titular ou da pastora titular que Deus revelou o segredo para aquele ministério. Você não pode crescer no ministério, você não pode florescer dentro de um ministério se o seu pastor para você é um inimigo, se o seu pastor, estou falando do pastor titular, pode ter 20 pastores, mas o pastor titular é o pastor onde recebe a direção. Os outros pastores também são muito importantes, principalmente se eles estão em conexão com o pastor titular. Se ele não está em conexão, se ele não está em concordância, eles não conseguem passar para você a visão. Então muitas pessoas que se sentem deslocadas, muitas pessoas que se sentem oprimidas, muitas pessoas que se sentem dentro da congregação sem espaço, muitas das vezes elas estão distantes do seu pastor, elas estão distantes da liderança, e não é o pastor que tem que procurar estas ovelhas, parecendo que são ovelhas bobas, não, porque são gente já velha de congregação. Então você tem que perguntar ao seu pastor, você tem que buscar a visão do ministério, você tem que buscar o que o ministério está buscando no momento, qual que é a fase do ministério está passando, para você entender, para você orar em cima do que o pastor está orando, para você jejuar em cima com o que o pastor está jejuando, e aí juntos Deus vai ordenando a bênção, porque tem a unidade é representação de igreja, porque o Senhor Jesus falou que onde estiver reunido em nome dele, isso é unidade. Não, nós podemos ter 1000, mas os 1000 têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Isso é importantíssimo para você entender o crescimento. Nenhum líder e nenhum membro consegue crescer fora da direção do pastor. Então é interessante você entender isso, irmã Adriana, e você outro que está me assistindo, pode ser líder de louvor, líder de jovem, líder das crianças, líder das irmãs, porteiro, pode ser zelador. Se quer crescer, pergunte ao seu pastor, incomode ele. Eu lembro que quando eu era jovem, na faixa dos meus 11 anos, eu perguntava tudo ao meu pastor, como que é, como que acontece, como pode, como não pode, por quê, para me entender, para me crescer. E eu crescia, porque eu crescia com ele, eu respeitava ele, eu honrava ele. Não é concordar com a vida errada. A vida errada tem que ser esquecida, tem que ser perdoada e viver para frente. Mas é você estar em alinhamento com a sua liderança. Do mesmo modo, quem é do grupo das mulheres precisa estar em contato com a líder das mulheres. Quem é do grupo de adoração tem que estar em contato com o líder de adoração. Quem é do grupo dos irmãos tem que estar em contato com aqueles irmãos. Quem é do grupo de jovem tem que estar em contato com o jovem. E esses líderes têm que estar em contato com a liderança. E a liderança tem que estar em sintonia com Deus. Então são princípios que, quando eles são quebrados, é cortado também o fluxo de informação e de espiritualidade. Isso é muito forte, é muito interessante. E Satanás tem lutado com isso, contra essa unidade dentro da congregação. Então você que está me escutando agora, para mim terminar aqui essa programação, eu termino ela aqui. Você que está me escutando agora, qual é o seu fluxo de unidade? O seu fluxo de unidade com o seu líder, com o seu líder das irmãs, líder de jovens, líder da criança, líder do corpo diaconal. Eu não sei qual acontece essas lideranças, e qual que é o fluxo desse líder seu com o pastor principal. Porque se você também se apegar com o seu líder, mas esse líder seu não tiver uma intimidade com o pastor titular, você tem que quebrar essa barreira e você ir direto à liderança
liderança titular. Porque se eu, por exemplo, sou líder dos jovens e o meu coração ele é mau, o meu coração não compreende as coisas, eu estou dentro do liderança de jovens, mas eu não entendo o que o meu pastor está querendo, as coisas que ele fala, então eu vou acabar influenciando as pessoas que eu lidero para a maldade que eu estou vivendo. É por isso que esse programa é muito importante. Então, às vezes, o líder do jovem não entende o coração do pastor, e quem está abaixo da autoridade dele tem que passar por cima dele no sentido de respeito, mas quebrar esse protocolo e ir direto ao pastor e trazer até o coração do líder de jovem, que é dele, que está sobre ele, para o caminho verdadeiro. Satanás está enganando muita gente e roubando a vida de muita gente. Eu recebo isso de Deus e passo para vocês em nome de Jesus. Amém, querido? Eu vou terminar por aqui. Nosso tempo já vai terminando, vai acabando. E eu vou falar sem pressa. Ainda falta uma parte para falar em Marcos capítulo 1. Vou continuar, ok? O evangelho com tranquilidade. Na outra programação eu termino o evangelho de Marcos capítulo 1, lendo versículo por versículo e explicando a palavra de Deus para você em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora pedindo ao Pai em nome de Jesus que te abençoa, que te guarde, que te ilumina, que você que está sem congregar, venha congregar, venha crescer. Você que está sem alinhamento com as coisas espirituais, venha desenvolver em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora em favor da sua vida neste instante. Você que está enfermo e que está me assistindo agora, eu repreendo a doença, a dor, a enfermidade da sua vida agora. Eu digo em nome de Jesus, ainda que seja pelo programa, pelo Face, pelo YouTube, não importa se o programa já aconteceu há 5 anos, eu digo agora, você que está sofrendo enfermidade, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, desapareça a dor na coxa, no joelho, nas pernas, sobre o corpo, sobre a cabeça, desapareça agora. Eu cancelo a maldade, cancelo a magia negra, cancelo a obra maligna sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que Deus fortaleça pastores, obreiros, diáconos, líder do louvor, líder de criança, mulheres, mocidade. Que Deus abençoe líder de criança, líder da escola dominical. Que Deus o guarda, pastor, que Deus o sustenta, homem e mulher de Deus, para o poder do evangelho avançar. Eu oro em favor da sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Igreja Templo da Salvação, em 7 Lagoas. Culto na sexta-feira, 7h30. No domingo, às 19 horas. Eu estarei pregando nesse 1º e 2º domingo de agosto. Venha em nome de Jesus. Venha ouvir a palavra, cantar louvores ao Senhor e receber a bênção do Pai em nome do Senhor Jesus. Sexta, 7h30, domingo às 19 horas. Nos acompanhe pelo Facebook, Apolo Lopes. Nos acompanhe pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Acesse os vídeos, compartilhe, se inscreva. Use e abuse dos vídeos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pare de ficar em casa e sem congregar. Venha para o caminho do Senhor. Amém, querido? Ficou claro? Ore ao meu favor e a favor da minha família, para que Deus sempre me dê a graça, me dê a palavra da verdade e explicar ela sem segundas intenções. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus ilumine a tua caminhada, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto dele, e até a próxima programação, se Deus quiser.